veja bem, eu estou dizendo, segundo as informações que eu tenho, não. Quando eventualmente eu fui criticado na questão de não falar dos mandamentos, era a questão de não proporcionar para as pessoas a liberdade de eventualmente elas até discordarem dos mandamentos. Então era essa a questão. Por isso que eu estava sendo repreendido. Aí não faria muito sentido a repreensão, porque eu só poderia, na verdade, ser repreendido depois que eu entendesse isso. Né? Eu posso até, não lembro assim exatamente, eu posso até ter pensado nessa ideia antes, mas eu eventualmente teria descartado rapidamente, porque eu queria eventualmente evitar um conflito, e mesmo tinha antes disso, teria que eventualmente discutir a questão da liberdade sobre a liberdade de busca, né? A pessoa descobre também quando ela quer. Então isso era vamos dizer, uma discussão prejudicial, né? Ela prejudicava o tema posterior, pelo menos de certa forma. Se bem que eu também não resolvi isso, mas enfim. Esse é um ponto. Outro ponto é que eles estavam falando que uma discussão que poderia ser feita, claro, não que eu tivesse que exatamente resolver, mas poderia se discutir a questão. Não é proibido discutir, prejudicava em relação a se deveria fazer, mas o tema, hipoteticamente, não é errado trabalhar ali sobre a questão se as pessoas teriam vamos dizer, o crivo, né, de poder, no caso, discordar de Deus, e a sabedoria dos mandamentos seria justamente o que conferiria a elas liberdade. Tá? Mas isso é um primeiro ponto, e a repreensão que foi feita, mas para mim não faz sentido enquanto eu não entendeu. Eu poderia, se eu pensei nisso antes, eu poderia retomar o conceito, mas justamente apenas no momento que eu retomo o conceito é que eu poderia eventualmente ser repreendido e de alguma coisa acontecer de mal comigo. Não poderia ter acontecido antes, por isso que foi a injustiça da repreensão, porque eu teria que entender a ideia. Se eventualmente eu pensei nessa ideia antes, como eu descartei ela porque havia outras questões para eventualmente pensar, ou simplesmente porque eu achava que não era muito verdade, mesmo que fizesse sentido, mas de repente eu não percebi que faria sentido, de qualquer forma não seria repreensível, porque eu teria que perceber que a ideia faz sentido. Isso só aconteceu em 2022, por isso que eu não acho que eu sou repreensível antes. Para mim é errado o que foi feito contra a minha pessoa. Né? Não vejo justiça no ataque que eu recebi. Eu veria justiça apenas no momento que essa informação fosse literalizada. E se eu percebi sozinho, apenas a partir do momento que eu percebi sozinho é que eu poderia me sentir mal. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, esse é o ponto. De qualquer forma, quando eles fizeram essa crítica, eles não haviam falado sobre liberdade de conflito. Como eles não haviam falado sobre liberdade de conflito, não só porque eles não falaram literalmente, eles não tinham vinculado isso nem na repreensão, porque é justamente a informação que eu tenho. Como eles não falaram em liberdade de conflito, não tem como eles trabalharem, eles atacarem e dizerem que eventualmente a prevalência é deles, quando na verdade eles só fizeram 1/3 ou 1/4 da repreensão, né? Ou até menos do que isso de repente. Quando na verdade o que se devia discutir é justamente a liberdade de conflito, porque a pessoa, sabendo dos mandamentos, não concordando, poderia escandalizar, eventualmente levar outros ao escândalo, que poderiam eventualmente preferir ficar no recinto ou ir embora. E tudo isso seria liberdade, eventualmente eu até poderia estar errado nesse caso. Eles não sugeriram isso. Eles sugeriram a liberdade de divergência dos mandamentos, havendo a possibilidade de que eles não cometessem nenhum tipo de revolta. Mas eu também concordo. Aí eu concordo com essa pregação. Se não tiver nenhum conflito, havia outras possibilidades também, a questão da igreja gerar conflito e tal. Mas se a igreja não gerar conflito, as pessoas não concordando com os mandamentos não gerarem conflito nenhum, também concordo com a pregação. Mas aí há um conjunto de ideias, ou pelo menos se eu não concordo exatamente com a pregação, eu acho que seria algo pelo menos muito mais floreado de se pensar. Uma coisa que eu até estaria agradado em pensar, poxa, talvez eu possa fazer realmente a pregação não tiver conflito. Talvez não tivesse certeza disso, mas eu veria com bons olhos esse debate e talvez até a própria ideia. Mas aí não é uma coisa que eu poderia ser criticado, uma vez que eu poderia concordar com a ideia. Também não faria sentido. Mas, aí tá, estava discutindo. Se há liberdade, a liberdade de conflito há, mas se isso eventualmente era algo bom, talvez fosse, porque as pessoas, um outro nível não era só se as pessoas divergiriam dos mandamentos, mas se eventualmente elas se revoltariam ou não com isso, porque é bom porque falar dos mandamentos, porque elas têm a liberdade de depois de escolher e eventualmente causar uma revolta. É um direito delas. E se elas tiverem que ser repreendidas por isso, eventualmente serão. Então é essa a questão. Claro que eu queria evitar isso. Justamente, aí que tá. Eu nunca concordei com isso. No entanto, é um direito que as pessoas têm. Por isso que eu teria que pregar por dever. Mas isso nos leva ao segundo ponto. O fato de Deus querer que eventualmente as pessoas sejam repreendidas a partir também da sua própria liberdade. Então não é só a questão da liberdade da pessoa concordar ou discordar dos mandamentos, concordar ou discordar que tem que se revoltar
contra os mandamentos se eventualmente ela não concorda com os mandamentos, então ela teria que gerar algum tipo de revolta manifesta, e eventualmente até as outras pessoas que concordam com os mandamentos teriam o direito de se revoltar contra essas outras. Então, eventualmente, é um conflito que eu não poderia proibir. Né? Eu tentei impedir, claro, né? Mas porque eu justamente não concordo com o conflito, mas é um direito das pessoas. Então, segundo ponto. Mas há um terceiro ponto. E eles não trouxeram esse argumento. Não só não falaram literalmente, como eles não embutiram isso na repreensão que eles fizeram. Então, eles não, em relação a esse argumento, eles não prevalecem. Então, porque eles não sugeriram isso. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, não, porque eventualmente não só Deus, entre aspas, não que ele deseja o conflito, mas ele deseja que haja liberdade. Mas nós podemos entender também que eventualmente Deus ou outra entidade poderia eventualmente repreender as pessoas que não concordassem. E aí isso também seria eventualmente um desejo ou algo desejável da parte de qualquer entidade espiritual que interferisse nesse sentido. Então era essa a questão. Ou que sugerisse isso. Mesmo que fosse depois para fazer isso usável qualquer pessoa ou algo nesse sentido. Eu ou qualquer outra pessoa. Mas estou dizendo, também há a questão do lado de Deus de eventualmente desejar a questão da repreensão. Né? Isso também tem a parte de Deus em relação à questão da justiça, né? de eventualmente desejar a justiça, o que também não estava embutido na repreensão. Menos ainda, porque daí não tinha tanto a ver com a questão da liberdade. Tem a ver com a questão da liberdade, mas não é o argumento específico. É que o argumento se Deus acha, não se Deus permite a liberdade das pessoas acreditarem, concordarem ou se revoltarem por causa daquilo que é a posição delas. Não, aqui eu estou falando se eventualmente alguém está em pecado, no caso até por divergir dos mandamentos, se eventualmente Deus entende que a pessoa tem que ser repreendida, isso é algo desejável da parte de Deus ou outra entidade. Independentemente aqui o que se entende se Deus faria isso ou não, mas independente. Alguém eventualmente acharia que teria que fazer a repreensão e que não seria exatamente um ser humano. Então, se eventualmente se entender essa entidade como Deus, eventualmente teria que se... Ou, se não exatamente como Deus, como uma entidade que teria permissão para eventualmente fazer a repreensão, justamente aí o desejo de Deus ou entidade de fazer justiça nessa situação para não concordar com os mandamentos e aí isso teria que ser feito. Isso também não estava embutido na repreensão. Então, apenas para deixar esse complemento no canal, são, vamos dizer, 3 searas distintas aí. Então, pelo menos, né, de repente até tem outras que eu não estou lembrando agora, mas pelo menos essas 3. Aí dá para falar. Em 2 delas, eles não colocaram isso na repreensão deles. Fica o complemento no canal.